Você já esteve em uma situação tão desesperadora que você precisava de uma resposta de Deus, não amanhã, não na semana que vem, mas agora? Você já sentiu aquele aperto no peito onde cada segundo parece uma eternidade e você clama: Deus, eu preciso de Ti urgentemente? A verdade que vai transformar seus momentos de desespero em encontros poderosos com Deus é que existe um atalho divino escondido em um versículo do Salmo 34. E quando Florence o descobriu, ela percebeu que Deus não apenas ouve os clamores urgentes, mas Ele tem um sistema específico para responder rapidamente àqueles que estão em aflição real. Salmo 34, versículo 17 diz: Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Esse versículo não é uma promessa vaga, é um atalho espiritual direto para o trono de Deus em momentos de urgência. Shin ensinou que esse versículo revela uma porta expressa no reino espiritual, uma linha direta com o Pai que se ativa quando você clama da forma certa, no momento certo, com o coração certo. Antes de continuar, se você está passando por um momento difícil e precisa de uma resposta urgente de Deus, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho. E me conta nos comentários de onde você está assistindo. Você não está aqui por acaso. Deus tem uma resposta para você hoje. A primeira palavra crucial desse versículo é clamam. Não diz oram educadamente. Não diz pedem com formalidade. Diz clamam. Clamar é diferente de orar. Clamar vem de um lugar de urgência genuína, de necessidade real, de dependência absoluta. É quando você não tem mais para onde correr, quando esgotou todas as suas opções, quando só Deus pode resolver. Florence ensinava que existe uma diferença entre oração religiosa e clamor desesperado, e Deus responde de forma diferente para cada um. Pense em uma criança que cai e machuca o joelho. Ela não faz uma oração formal para a mãe. Ela grita, "Mãe!" e a mãe vem correndo imediatamente. Não porque a criança usou as palavras certas, mas porque reconheceu a urgência no clamor. Shin ensinava que quando você clama a Deus de verdade, quando seu coração está realmente angustiado, Deus responde com velocidade porque Ele é Pai. E pais correm quando filhos clamam. Agora vamos à segunda parte. E o Senhor os ouve. Não diz que talvez Ele ouça, não diz que Ele ouve às vezes, diz que Ele ouve, é uma garantia. Quando você clama, você é ouvido. O problema não está no ouvir de Deus. O problema muitas vezes está no clamar das pessoas. Muitas pessoas reclamam, mas não clamam. Muitas pessoas se lamentam, mas não buscam. E existe uma diferença gigantesca entre reclamar sobre sua situação e clamar por Deus. Florence ensinava que quando você reclama, você está focado no problema. Quando você clama, você está focado na solução. Reclamar é horizontal, é falar sobre a dificuldade para qualquer pessoa que queira ouvir. Clamar é vertical, é direcionar seu grito diretamente para o céu, para aquele que tem poder para mudar tudo. Salmo 34:17 é um atalho para quem clama, não para quem reclama. A terceira parte do versículo é ainda mais poderosa. E os livra de todas as suas angústias. Todas, não algumas, não as mais fáceis. Todas. Isso significa que não existe angústia grande demais, complicada demais ou antiga demais que Deus não possa resolver quando você clama de verdade. Shin descobriu que a palavra livra, no hebraico, tem a ideia de arrancar, resgatar, tirar completamente da situação opressora. Não é apenas um alívio temporário, é livramento total. Mas aqui está o segredo que a maioria das pessoas não entende. O versículo começa dizendo: os justos clamam. Quem são os justos? Muitas pessoas pensam que são aqueles que nunca erraram, que são perfeitos, que merecem, mas não é isso. 2 Coríntios 5:21 diz que em Cristo você foi feito justiça de Deus. Você não precisa ser perfeito, você precisa estar em Cristo. Quando você está nele, você é considerado justo.
e os justos têm acesso direto a esse atalho divino. Florence ensinava que muitas pessoas não recebem respostas urgentes porque carregam culpa e vergonha que as impedem de clamar com ousadia. Elas pensam: eu não mereço que Deus me ouça, eu pequei demais, eu falhei demais. Mas Hebreus 4,16 diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Você pode chegar com confiança, não porque você é perfeito, mas porque Cristo te tornou justo. Então, quando você estiver em uma situação urgente, não perca tempo se sentindo indigno, não perca tempo se punindo. Clame imediatamente, grite para Deus. Ele está esperando o seu clamor. E Ele vai ouvir não porque você merece, mas porque Ele é misericordioso e você é dele. Shin dizia que a velocidade da resposta de Deus depende muitas vezes da rapidez com que você clama sem hesitação. Vamos falar agora sobre como aplicar Salmo 34:17 de forma prática em situações urgentes. Primeiro, identifique a angústia específica. Não seja vago. Deus não precisa que você seja vago. Ele já sabe o que está acontecendo, mas sua mente precisa de clareza. Se é uma situação financeira urgente, seja específico. Se é uma crise de saúde, nomeie. Se é um relacionamento quebrando, declare. Quanto mais específico seu clamor, mais focada é sua fé. Segundo, clame em voz alta. Há poder na vocalização. Quando você fala, você está declarando guerra espiritual contra a angústia. Você está dizendo: eu não aceito isso. Eu estou clamando por livramento agora. Florence ensinava que muitas pessoas oram mentalmente, mas o clamor verdadeiro precisa sair da boca. Jesus clamou em alta voz na cruz. Davi clamou em alta voz no deserto. Paulo e Silas clamaram em alta voz na prisão, e Deus respondeu. Terceiro, declare Salmo 34:17 sobre sua situação. Diga em voz alta: a palavra de Deus diz que os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Eu sou justo em Cristo. Eu estou clamando agora. E eu sei que o Senhor me ouviu e está me livrando desta angústia neste momento. Quando você faz isso, você está ativando o atalho divino. Quarto, depois de clamar, agradeça como se já tivesse recebido. Não continue clamando em desespero indefinidamente. Há um momento para clamar e um momento para descansar na certeza de que você foi ouvido. Marcos 11:24 diz: por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. Quando você clama e depois agradece, você está demonstrando fé de que a resposta já está a caminho. Shin também ensinava sobre a importância de não contaminar seu clamor com dúvida logo depois. Muitas pessoas clamam com fé, mas 5 minutos depois estão reclamando novamente, duvidando, falando negatividade. Isso cancela o poder do clamor. Quando você clamou, mantenha sua boca alinhada com a fé. Se alguém perguntar sobre sua situação, não entre em desespero novamente. Diga: eu clamei a Deus e Ele está me livrando. Agora vamos falar sobre por que algumas pessoas clamam e parecem não receber resposta rápida. A primeira razão pode ser pecado não confessado. Isaías 59:1 e 2 dizem: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Se há pecado não confessado, confesse imediatamente antes de clamar. A segunda razão pode ser falta de perdão. Marcos 11:25 diz que quando você está orando, se tem algo contra alguém, precisa perdoar para que suas orações sejam ouvidas. Florence ensinava que mágoa e ressentimento bloqueiam completamente o atalho divino. Se você quer resposta urgente, perdoe rapidamente quem te magoou.
libere aquela pessoa. E então clame com o coração limpo. A terceira razão pode ser que você está pedindo de forma egoísta. Tiago 4,3 diz: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Deus não responde rapidamente pedidos que vão te prejudicar ou prejudicar outros. Mas quando seu clamor está alinhado com a vontade dele, quando é para o bem, a resposta vem com velocidade. Shin ensinava que você deve sempre terminar seu clamor dizendo: Isso ou algo melhor, Senhor, seja feita a tua vontade. Vamos falar agora sobre exemplos bíblicos de pessoas que usaram esse atalho divino. Pedro estava afundando no mar e clamou: Senhor, salva-me. E Mateus 14,31 diz que imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Imediatamente, não depois de uma semana, não depois que Pedro provasse que era digno. Imediatamente porque reconheceu a urgência do clamor. A mulher com fluxo de sangue havia sofrido 12 anos. Ela gastou tudo com médicos, estava desesperada, e quando ela viu Jesus, ela não fez uma oração formal. Ela simplesmente se arrastou no meio da multidão, tocou a borda da veste dele e imediatamente foi curada. Marcos 5,29 diz que no mesmo instante secou a fonte do seu sangue. Florence ensinava que quando a fé é genuína, combinada com desespero santo, a resposta é instantânea. O ladrão na cruz ao lado de Jesus estava morrendo. Ele não tinha tempo para fazer um curso de discipulado. Ele não tinha tempo para provar que mudou. Ele simplesmente clamou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu imediatamente: Hoje estarás comigo no paraíso. Shin dizia que nunca é tarde demais para clamar. Mesmo no último momento, Deus ouve e responde. Florence também ensinava que o atalho divino de Salmo 34,17 funciona para qualquer tipo de angústia. Angústia financeira, emocional, física, espiritual, relacional. Todas estão incluídas. E o versículo seguinte, Salmo 34,18, complementa dizendo: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Quando seu coração está quebrantado, Deus está mais perto do que nunca. Sua angústia não te afasta dele, ela te aproxima. Vamos falar sobre a diferença entre angústia e ansiedade. Angústia é um aperto real causado por uma situação difícil. Ansiedade é uma preocupação antecipada sobre coisas que ainda não aconteceram. Salmo 34:17 fala de angústias reais. Mas Filipenses 4:6 diz para não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica com ações de graças sejam conhecidos diante de Deus os nossos pedidos. Shin ensinava que você clama quando está em angústia e ora com gratidão quando está tentado pela ansiedade. Outro ensinamento poderoso é que o atalho divino não elimina todas as consequências naturais das suas escolhas. Mas Deus pode minimizar o estrago e acelerar a restauração. Se você tomou uma decisão ruim e agora está em crise, Deus pode te livrar da angústia, mas você ainda pode precisar lidar com algumas consequências. No entanto, com Deus ao seu lado, até as consequências se tornam oportunidades de aprendizado e crescimento. Florence também alertava para não usar Salmo 34:17 como um amuleto mágico. Não é sobre repetir o versículo mecanicamente esperando que algo aconteça. É sobre ter um coração genuinamente quebrantado diante de Deus, reconhecer sua necessidade total dele e clamar com fé de que ele ouve e responde. O versículo é poderoso não pela repetição, mas pela fé com que você o declara. Vamos falar agora sobre como viver de forma a ter acesso constante a esse atalho. Primeiro, mantenha sua vida em santidade. Não porque você precisa ser perfeito, mas porque o pecado habitual cria barreiras. Quanto mais limpo seu coração, mais rápido o atalho funciona. Segundo, cultive um relacionamento diário com Deus. Não busque Ele apenas em crises. Busque Ele todos os dias.
Quando você tem intimidade com Ele, seu clamor é mais poderoso. Terceiro, seja alguém que também socorre outros em angústia. Provérbios 11:25 diz que aquele que regar também será regado. Quando você ajuda pessoas em desespero, Deus cria uma conta de misericórdia a seu favor. E quando você estiver em angústia, Ele te socorre rapidamente. Shin ensinava que generosidade e compaixão aceleram suas próprias respostas de Deus. Outro princípio crucial é não se tornar dependente de crises para buscar a Deus. Algumas pessoas só clamam quando estão desesperadas e depois que Deus resolve, elas se afastam. Isso cria um ciclo vicioso. Florence ensinava que você deve buscar a Deus tanto na bonança quanto na tempestade. E quando você faz isso, muitas angústias são evitadas porque você está vivendo sob a proteção contínua dele. Vamos falar sobre o que fazer enquanto você espera a manifestação da resposta. Primeiro, continue louvando. Atos 16:25 diz que Paulo e Silas, mesmo presos e feridos, louvavam a Deus à meia-noite. E Deus enviou um terremoto que abriu as portas da prisão. O louvor no meio da angústia acelera o livramento. Segundo, continue obedecendo. Não pare de fazer o que é certo só porque você está em crise. Sua obediência demonstra confiança. Terceiro, testemunhe antecipadamente. Comece a contar para pessoas de confiança que Deus está te livrando. Não espere ver a solução completa. Declare pela fé: Deus me ouviu, Ele está me livrando agora. Esse testemunho antecipado fortalece sua própria fé e glorifica a Deus. Shin dizia que quando você testemunha antes de ver, você está profetizando seu próprio livramento. A partir de hoje, quando você estiver em qualquer angústia, não entre em pânico. Não corra para soluções humanas primeiro. Clame imediatamente. Use o atalho divino de Salmo 34:17. Declare em voz alta: Eu sou justo em Cristo. Eu estou clamando agora. O Senhor me ouve. E Ele está me livrando de toda esta angústia neste momento. E então, descanse na certeza de que Deus já começou a trabalhar sua solução, porque Ele é fiel e sua palavra nunca falha.